Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho aí sobre o Alexis Sanchez, né? Vai jogar na Inter de Milão, empréstimo aí de temporada, tem uma coisa aí de cláusula de compra, enfim. Não vou me estender muito nisso, quero mais falar um pouquinho sobre o jogador, sobre a passagem dele na Premier League, né? Jogou no Arsenal, jogou no United, eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Né, o Alex Sanchez ele chega no Arsenal na temporada 14-15, ele chega bem ao Arsenal, por mais que a passagem dele no Barcelona como um todo não seja muito bem vista, ele não chegou a jogar mal no Barcelona, ele não chegou a fazer feio. Só que se a gente for pensar num time que também chegou na época o Neymar, né, na última temporada dele no Barcelona, chega o Neymar com Messi, com jogadores talvez um pouco mais estrelados, ele não tem conseguido jogar o que de fato poderia. Não chegou a ir mal, a fazer feio, mas não chegou a estourar no Barcelona, não chegou a ser um jogador que a gente pudesse olhar e cravar como titular, como um jogador importante para a equipe, né? Fez ali 3 anos regulares, onde teve algumas boas atuações, mas nada que garantisse o seu lugar no time titular e que a gente de fato fosse lembrar de uma grande atuação, né? Então ele chega ao Arsenal como um bom jogador, de boas temporadas, mas que não vinha de fato sendo um grande protagonista, como ele foi na Udinese antes de ser contratado para o Barcelona. E a característica do Alex Sanchez, né, quem viu ele, né, conhece que ele é um jogador, é um meia, né, que gosta principalmente de partir da esquerda para dentro, para trabalhar com a perna direita, não só para armar jogadas, tem muito bom passe, muito boa qualidade do passe entre linhas, aquele passe que ninguém espera para justamente quebrar as linhas de marcação e colocar um homem de frente na condição de marcar, o passe pelo alto, a finalização de pé chapado, ele era um meia bastante completo. No Alex Sanchez e no Arsenal, nos 3 anos que a gente viu ele jogar pelo Arsenal na Premier League, foram 3 grandes anos, 3 anos de muito bom futebol que o Alex Sanchez apresentou, né, sendo talvez o principal jogador do setor ofensivo do Arsenal, né, talvez ele dividindo o protagonismo com o Ozil, principalmente na temporada 15-16. E se a gente pensa na última temporada dele completa pelo Arsenal, né, porque quando ele sai no meio da temporada, então a última temporada completa dele no Arsenal é uma temporada de nível de melhor jogador da Premier League, né? Ele sai do Arsenal nesse status, dos melhores jogadores da Premier League. Porque em 16-17 ele tem uma grande temporada, né? O Ozil fica muito apagado, um Arsenal com muita dificuldade na reta final da era Wenger. 16-17 foi um ano bem melancólico, né? Até ganha a Copa da Inglaterra, mas o campeonato inglês foi bem melancólico pro Arsenal, né? Principalmente ali a partir da segunda metade. Mas o Alex Sanchez individualmente se destacou muito, foi um dos principais jogadores do campeonato e do Arsenal foi disparado o melhor jogador, jogando até inclusive como um atacante, como camisa 9 em alguns momentos no esquema do papel, né? A gente sabe que ele não é um camisa 9 de fato, nem tem porte físico para isso. Ele é um meia, mas que consegue definir tanto com passe, tanto com uma finalização, mas que jogou em diversos momentos como esse homem de referência num 4-2-3-1, por exemplo, né? O Arsenal também, assim como o Chelsea, passou por um momento ali muito grande de ausência de um homem da posição, de um camisa 9, de um cara para empurrar a bola para dentro do gol, né? Hoje a gente fala de Aubameyang, a gente fala de Lacazette, né? Até o Willock jogando em alguns momentos como camisa 9 contra o Newcastle foi assim, por exemplo. O Willock está sendo desenvolvido. Aí já no jogo contra o Burnley ele voltou a jogar como segundo volante, mas enfim, hoje o Arsenal tem o cara da função. Na época ficou um bom tempo sem ter. E o Alex Sanchez jogou bem por ali também. O cara que não é exatamente o cara da função para receber de costas, mas volta para trabalhar como meia, permitindo a chegada, né, na época do Chamberlain e do Walcott também, o Ozil às vezes aparecendo, um pouco menos, mas de vez em quando aparecendo para finalizar algumas jogadas. Ele fazia muito bem isso, é um jogador muito inteligente também na questão da movimentação. Alex Sanchez foi um dos principais jogadores da Premier League nos 3 anos que passou pelo Arsenal. Em 17 ele começa a ser, né, no fim da temporada 16-17, né, ali para antes da temporada 17-18 começar, ele já começa a ser vinculado a alguns nomes, isso talvez tenha um pouco mexido com a cabeça dele. A torcida do Arsenal fica um pouco sentida, ele passa um tempo fora por conta de lesão, ameaça ele ter um problema de relacionamento com a questão com Arsène Wenger, com a comissão técnica, com os jogadores, né? Eu não lembro agora quem, mas eu lembrei que agora mesmo me veio a cabeça de que tinha alguém que tinha falado que o jogador não estava comprometido com o clube, enfim, era alguma questão assim, não vou lembrar exatamente quem e como, mas tinha um atrito entre o clube e o jogador. Mas aí eu lembro que tem uma lesão, ele volta assim, ali quase chegando ali no meio da temporada, volta a jogar bem. E em 2018, janeiro de 2018,
na metade da temporada, né, 17 e 18, ele é disputado por City e United, e numa troca envolvendo o Mkhitaryan, ele acaba indo pro United e o Mkhitaryan acaba indo pro Arsenal. Não tem um valor, né, simplesmente uma troca de jogadores, mas o salário que ele ia receber no United, recebe até hoje astronômico, né, cerca aí de 350 mil libras por semana. É um valor absurdo. E eu lembro que na época eu achei que foi uma troca, tipo, muito absurda, porque era um Mkhitaryan que até então não tinha jogado nada praticamente no Manchester United, tinha até tido um bom início de temporada. O ano de 2017 do Mkhitaryan até vinha sendo um pouco melhor, os jogos da Europa League dele pelo Manchester United tinham sido bons, e a primeira metade de temporada, os primeiros jogos, do campeonato inglês de 17 e 18 com a camisa do United, o Mkhitaryan vinha jogando bem, né? Mas o desenrolar, depois ali mais ou menos de outubro, ele volta a jogar mal, volta a ficar fora do time, se lesiona e passa a ser um jogador novamente pouco importante para o elenco. E na época a troca era de um jogador do Mkhitaryan nesse patamar, de um jogador que não tinha entregado praticamente nada para o United ainda, e um jogador dos melhores da Premier League. Sim, talvez o melhor jogador da Premier League. Não, melhor aí um pouco exagero, mas porque tinha Hazard e tal. Mas um dos melhores jogadores da Premier League. O Alex Sanchez chega, né, com esse status no Manchester United. E os primeiros jogos dele são muito bons, não só em participação de gols e assistências, como também em participação do jogo mesmo. Ele chega chamando a responsabilidade, né? Dá a bola pra mim que eu resolvo, né? Eu vou ser um homem de criação aqui, partindo da esquerda para dentro, definindo, né? Se a gente for pensar no 4-2-3-1, ele era esse cara aberto pela esquerda, né? Tinha o Lukaku jogando à frente, mais por dentro o Juan Mata, o Pogba em alguns momentos, e ele chega muito bem. Ele é um dos principais jogadores quando chega. Aí se machuca e a sequência de temporada é prejudicada, o time também cai na Champions League e ele não consegue ser definitivo, ser decisivo, ser muito participativo nos confrontos contra o Sevilla. Isso foi um problema também, isso acabou até prejudicando um pouco. O Mourinho já não estava bem, tinha caído nas graças da torcida do United. Talvez a eliminação para o Sevilla tenha sido assim, o primeiro grande soco, digamos, para começar a derrubada do Mourinho. E o Alex Sanchez não jogou bem os dois jogos, então isso ficou um pouco afetado assim a relação, e termina a temporada 17-18 em baixa. Em 18-19 ele até no início, né, no iniciozinho, ele até tem algumas chances, entra como titular em alguns jogos, entra como reserva, até participa bem na virada contra o Newcastle, mas a verdade é que ele se machuca, não consegue manter o ritmo e não consegue de fato ser o Alex Sanchez que a gente esperou, que o United esperou quando contratou em 17-18. E esse foi o problema, porque questão de potencial, ele tem um potencial absurdo. Ele foi um dos principais jogadores da Premier League nos 3 anos que passou pelo Arsenal. E hoje é inimaginável a gente pensar nisso. Só que, aí vem a minha questão. Num clube como o United, o jogo contra o Wolverhampton ficou bem evidente isso. Com uma dificuldade de criação e de um jogador que de fato possa botar a bola debaixo do braço e ser uma referência técnica de criação. Me parece que o Rashford é o único jogador capaz disso, né? Mas jogando um pouco aberto pela esquerda, talvez os melhores momentos do Manchester United naquela partida contra o Wolverhampton seja quando o Rashford começou a jogar um pouco mais por dentro, que é um jogador de talento, de qualidade técnica, de drible, que carrega a bola em velocidade. Então, naturalmente, por ser um bom jogador, ele aparecer numa função onde ele toca mais na bola, participa mais do momento criativo, ele possa ser mais um pouco... o United possa oferecer mais risco ao adversário. Porque o que a gente viu de Juan Mata, de Andrés Pereira e Lingard, realmente não dá para pensar num time competitivo tendo esses jogadores como seus únicos homens para aquela faixa do campo. Então talvez o Alex Sanchez jogando ali um pouco mais por dentro, encostando o Martial, como, né, o Martial sendo camisa 9, e aí encostando o Martial sendo esse homem por dentro no 4-2-3-1. Não seria uma alternativa se a gente pensa num elenco já que realmente não tem um jogador para essa função e não tem um jogador do nível que possa fazer a diferença, criando, dando um passe diferente, definindo jogadas, até com finalização mesmo, porque Lingard, Andrés Pereira e Juan Mata, que são teoricamente os jogadores que jogariam por ali, o Juan Mata é um jogador de boa qualidade técnica, tem uma ótima, grande carreira, mas hoje realmente não consegue mais entregar. Andrés Pereira não é um jogador pronto e que cada vez mais eu vejo ele não sendo um jogador para jogar no United. O Lingard, né, pelo amor de Deus, não é jogador de Manchester United. Então talvez o Alex Sanchez não poderia fazer essa função, jogar atrás do Martial,
podendo ali inverter em alguns momentos com o Rashford pelo lado esquerdo, até às vezes aparecendo pelo lado direito, não é muito a dele, porque talvez hoje não tenha mais a capacidade física de ser um jogador de velocidade para buscar amplitude pelo lado direito, né, para trabalhar com a perna direita mesmo, seria melhor ele partindo da esquerda para dentro, mas ele não poderia ser utilizado. Acho que a relação está um pouco desgastada, pelo menos ao meu ver, foi isso que pareceu. Tecnicamente, eu acho que ele tem muito a entregar. Acho que poderia permanecer no United no quesito técnico. Mas se realmente tem uma questão de relacionamento, salário é muito alto e ele não está entregando, realmente o United quer se desfazer disso. Mas o United, assim, tem muito dinheiro. Não sei até que ponto o salário do Alex Sanchez seria um impedimento para isso. Então fica por isso mesmo, assim. Acho que ele vai chegar na Inter Milão para jogar. Deve fazer dupla de ataque com o Lukaku, que foi outro jogador que o United se desfez. Já são conhecidos de clube, né? Passaram uma temporada, 1 ano juntos, mais ou menos. E, enfim, acho que o United... eu não sei, eu acho que ele poderia ser aproveitado mais para essa temporada, ainda mais depois de a gente ter visto o jogo contra o Wolverhampton. Como o time tem dificuldade de criar e como um jogador como Marcus Rashford participando por dentro pôde oferecer o melhor momento do United naquele jogo, sendo mais perigoso, com uma troca de passes um pouco mais rápida, de algumas projeções na zaga adversária para finalizar, enfim. Acho que ele poderia ser mais utilizado. Eu ainda gostaria de ver o Alex Sanchez no Manchester United. Foi negociado aí com a Inter de Milão para jogar de empréstimo, mas, enfim, acho que para essa temporada o United precisava de um homem assim. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.